Direitos garantidos ao longo dos tempos. Lutas travadas contra sistemas inteiros envolvendo saúde, políticas públicas e autonomia. Os direitos reprodutivos da mulher estão escritos em tratados internacionais e marcados na Constituição Federal, que garante o planejamento familiar através da livre decisão e ainda assegura que o Estado deve oferecer recursos educacionais e científicos para garantir essa escolha. A garantia do direito à saúde, especificamente no tocante aos direitos sexuais e reprodutivos, ela segue o que está estabelecido na Constituição Federal e também as diretrizes da Lei 8.080, de maneira que todas essas mulheres elas podem se dirigir à unidade básica de saúde, ter acesso à informação, a métodos anticoncepcionais, porque ela pode exercer o seu direito de não querer ter filhos naquele momento. Mas se ela desejar ter filhos, ela também tem direito a um acompanhamento pré-natal adequado, com o número de consultas previstas pelo Ministério da Saúde, sentindo-se segura, acolhida naquela unidade básica de saúde. E também a possibilidade da mulher querer ter filho, mas ela não poder ter filho, não conseguir. E mesmo assim, o Estado deve garantir os meios possíveis, cientificamente comprovados, de que ela possa ter, sim, garantida aí a procriação. No campo da saúde, o SUS oferece pré-natal, parto, pós-parto, reprodução assistida e métodos contraceptivos. Mas na prática, a garantia de direitos não chega para todas as brasileiras. Mas quem são as mulheres mais atingidas? Onde essa desigualdade está mais presente? Ela ocorre muito mais na região norte, que é uma região de mais difícil acesso do que em outras regiões, e o indicador que a gente usa para isso é a gravidez na adolescência, né? E nós temos que a gravidez na adolescência ela ocorre muito mais na região norte, né? Quase que na mesma proporção da região sudeste, sendo que essa aqui é a região menos povoada do país, né? Se a gente for ver também as gestações em menores de 14 anos, os partos de menores de 14 anos, também a região norte está à frente disso, ou seja, tem um endereço. Também a maioria dessas meninas são pretas e pardas, estão no quintil mais pobre da população, né? Então, isso tem um endereço. Quando falamos de direitos, também existe a luta contra a violência obstétrica, como a recusa de anestesia e cesarianas que poderiam ser evitadas. Um tema polêmico dentro dos direitos reprodutivos da mulher é o aborto, que no Brasil é permitido em 3 situações. O Código Penal, ele prevê 2 hipóteses em que o aborto não vai ser punido. Está previsto no artigo 128 a primeira hipótese que diz respeito a risco de vida dessa mulher. Ela não vai ser punida se o aborto for necessário para a garantia da vida dela. A gente não pode obrigá-la a um risco de morte nessa situação e, por isso, o aborto não é criminalizado. A segunda hipótese diz respeito aos casos de estupro. A mulher que sofreu algum tipo de estupro, ela não pode ser obrigada também à manutenção dessa gestação, que vai causar uma dupla violência e, por isso, ela também não é criminalizada. É importante a gente destacar também que há uma terceira hipótese, que foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em 2012, na ADPF 54, que são as causas de aborto permitido para fetos anencéfalos. Nesses casos, que seria a malformação em que o neném não tem expectativa de vida ao nascer, né, quando sair da barriga da mãe, também é permitido o aborto legal. E para acessar um direito que deveria ser garantido por lei, existem inúmeras barreiras: desinformação, estigma social, julgamentos morais, burocracia, a falta de atendimento adequado no sistema público. E não para por aí. Dá para ter uma ideia com o número de serviços registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde no Brasil. Nós temos uma grande barreira, que é a quantidade de serviços que são oferecidos. Nós temos mais de 5.500 municípios neste país e menos de 150 serviços registrados no CNES. E destes, né, nem todos eles realizam, de fato, o aborto legal. Nem todos. Uma outra questão é que grande parte desses serviços estão na região sudeste. Ou seja, a primeira grande barreira é a quantidade de serviços que existe, a quantidade de equipamentos públicos.
Se a gente observar que o Código Penal, que estabeleceu tanto a possibilidade de aborto para os casos de risco de vida, quanto do estupro, ele é de 1940, e já naquela época era prevista a possibilidade do aborto legal, hoje a gente ainda discutir isso é como se fosse um retrocesso. A gente está ainda em busca da efetividade dessa norma, uma garantia que já foi estabelecida historicamente para essas mulheres há décadas atrás.